I'm also learning about this. Aquilo que eu quero falar nesta tarde What I would like to speak this afternoon é vivendo na graça e no amor de Deus. is to live in the grace and the love of God. São duas palavras poderosas. There are two powerful words. São duas palavras que se complementam. There are two words that complement each other. São duas palavras que andam juntas. There are two words that walk together. E que juntas fazem a diferença daqueles que amam a Deus. And together they make a difference for those who love God. Eu vou começar a pregação. I'm going to start the preaching. Ela não vai terminar hoje. It's not going to end. Não sei quantos domingos eu vou precisar. It's not going to end today. I do not know how many Sundays I will need. Não me interessa. Does not matter. Eu quero que você comece a viajar comigo nessa pregação. I'd like you to start to travel with me along this preaching. Nós temos sido grandemente abençoados We are blessed. através dos estudos ministrados pela Luciana, Through the Bible studies ministered by Luciana, através do Johan, through pastor Johan, Johan. through Pastor Johan, E nós temos visto o entusiasmo deste casal, a dedicação. and we see the enthusiasm and the of dedication of this Eu quero couple. honrá-los sempre, I would like to honor them porque always fazem de todo amor, because they do it all love. não medem esforços, They do not measure effort, se preocupam com os estudantes and they worry about the students, e passam para nós aquilo que eles estão vivendo, and they pass to us what they are living, aquilo que eles estão descobrindo na palavra de what Deus. they are discovering through the Word of God. Eu quero dizer inicialmente I'd like to say to begin que a maior coisa que aconteceu nas nossas that vidas, the biggest thing, the greatest thing that happened in our a lives, salvação, é salvation, pela graça. is by grace. É favor imerecido de Deus. It's a merited favor from God. Os homens Men, creem pela graça. they believe by grace. O cristão, você, meu irmão, Christian, you, my brother é and sister, produto da graça. you are a product of grace. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, Let's open the Word of God in 1 Corinthians 15, versículo 10. verse 10. Uma afirmação do apóstolo Paulo. This is a statement by the Apostle Paul, E aqui ele fala claramente aquilo que ele é. and here he says very clearly what he is. É tremendo como Paulo aborda a graça. It's awesome how Paul sees the grace. Hoje o nome de Paulo já foi falado 3 vezes aqui. We spoke about the name of Paul 3 times here. Coincidentemente, meu nome é Paulo também. It's a coincidence, my name is also Eu Paul. gosto desse nome. I like this name. Esse nome diz muito para mim. This name says a lot to me. E ele diz no versículo 10 em 1 Coríntios 15: He says in verse 10 of chapter 15, 1 Corinthians, Mas pela graça de Deus sou o que sou, but by the grace of God I am what I am. e a sua graça para comigo não foi vã. And His grace to me was not without effect. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. No, I worked harder than all of them. Todavia, Yet not I, não eu, yet not I, mas a graça de Deus que está comigo. but the grace of God that was with me. Paulo diz: pela graça sou o que sou. Paul says, for the grace I am what I am. Vamos ver algumas definições. Let's see some definition. A palavra graça no grego quer dizer, The word grace in the Greek que means fala charis. charis. Charis quer dizer graça. It means grace. Ela está mais ou menos 150 vezes It's about 150 times mencionada no Novo Testamento. mentioned in the New Testament. Graça Grace é um dos atributos divinos is one of the divine attributes ou perfeições de Deus or perfection of God em sua natureza, in His nature que é exercida na salvação de pecadores. that is exercised in the salvation of sinners. Um teólogo muito conhecido, Dr. Dow, A very famous theologian, Dr. Dow, afirmou acerca da graça uma frase muito bonita. he stated about the grace a very beautiful sentence. E eu concordo com o que ele falou aqui. And I agree with what he said here. Graça Grace, é amor que ultrapassa todos os limites de amor. it's love that goes beyond all the limits of love. Olha que coisa linda. Look what a beautiful thing. Graça é amor Grace is love que ultrapassa
todos os limites de amor. that goes beyond all the limits of love. Graça Grace não é algo que se deve ao pecador, is not something that is owed to the sinner, mas é algo que ele recebe. but it's something that the sinner receives. Graça é algo que o pecador recebe. It's something that the sinner receives. Eu quero dizer que graça e amor I'd like to say that grace and love, são essencialmente o mesmo, they are essentially the same. sendo que a graça Being the grace é o amor is the love se manifestando being manifested e operando em certas condições and being operated under certain conditions e adaptada a certas circunstâncias. and adapted to certain circumstances. Graça Grace, é a disposição na natureza divina. it's a disposition in the divine nature. Ela indica um amor perdoador It indicates a forgiving love de Deus, of God imerecido, that is not deserved, espontâneo, spontaneous, eterno, and eternal, e que chega ao nível do homem. and it comes to man level. Aqui nós vemos o maior milagre da graça. Here we see the greatest miracle of grace. É um amor perdoador, It's a forgiving love, imerecido, unmerited, espontâneo, spontaneous, eterno, eternal, e que chega ao nível do and homem. it comes to man's level. Graça de Deus Grace of God. é um amor ativo. It's an active love. Graça Grace, é algo em Deus que está no coração it's something of God that is in the heart. de todas as suas atividades de redenção. And all his activities of redemption. Todas as atividades de Deus All the activities of God é feita por graça. is made by grace. Se eu rebaixar-se If I go lower, e estender a sua mão das alturas, Aham. if God goes lower, Rebaixar-se. yeah, if God would come down, Estender a sua mão das alturas he would put his hand up de sua majestade in his majesty para tocar o insignificante e a miséria. and to touch the one that's insignificant and the misery. O que ele quer dizer com isso? What does he mean with that? Deus, na sua magnitude, na sua majestade, God with all his majesty, ao olhar a miséria do homem, seu pecado, when he looked down to the misery of man and to his sin, podemos citar o versículo que Deus amou o mundo de tal maneira we could mention the verse about that God loved the world in such a way que enviou o seu Filho Jesus. that he sent his son Jesus. E através de Jesus, And through Jesus, nós temos a redenção. we have redemption. Ou seja, esse é o ponto em que a graça de Deus vai. This is the point that the grace of God reaches. A graça, The grace, a atitude de Deus, the attitude of God, ou sua disposição de amor his disposition to love e favor in favor ao pecador, to the sinner. é graça. This is grace. Quando Deus faz algo de bem para o pecador, isso é graça. When God does something good to the sinner, this is grace. Os efeitos ou frutos da graça dada ao crente são chamados de graça. The effects and Os efeitos ou frutos da graça the effects or fruits of grace dada ao crente given to the believer, são chamados de graça. they are called grace. Eu vou repetir. I'm going to repeat. A atitude de Deus e sua disposição de amor The attitudes of God, disposition of God in love, e favor ao pecador in favor to sinners, é graça. is grace. Quando Deus faz algo de bem ao pecador, When God does something good to the sinner, é graça. is grace. E terceiro e último, And third and last, os efeitos ou frutos da graça dada ao crente the effects and fruits of grace given to the são believer, chamados de graça. they are called grace. Como nós podemos melhor compreender a graça? How can we understand better grace? Primeiramente, e é muito importante esse aspecto, First of all, it's very important. ela se diferencia da lei em origem e natureza. It's different. It differentiates from the law in nature. Vamos ver por quê. Let's see why. Quem foi dado a lei foi a Moisés. Moses was given the law. A lei foi dada por Moisés. The law was given by Moses. E a graça e verdade vieram por And Jesus. grace and truth came by Jesus. A lei é um mistério de condenação. The law is a ministry of condemnation. E a graça é um ministério de perdão. And the grace is a ministry of forgiveness.
A lei The law coloca o homem a uma distância de culpa do Senhor. put man in a distance from God in guilt. A graça traz o homem para o perdão de Deus. And grace brings man to the forgiveness of God. A lei Law, condena o melhor dos homens. it condemns the best of men. A graça And grace, salva o pior dos homens. it saves the worst of men. A lei diz: faça e viverás. The law says, do it and you will live it. A graça diz: The grace says, crê believe it e viverás. and you will live. A lei exige perfeição. The law demands perfection, A graça providencia a perfeição. and grace provides perfection. A lei condena. The law condemns, A graça liberta da condenação. and grace sets free Aleluia. from condemnation. O único meio de se libertar, The only means to get free, o único caminho, verdade e vida, the only way, truth and life, Jesus. Jesus. Vamos lá ver em Romanos capítulo 6, Let's see Romans chapter 6. versículo 14, essa afirmação. Romans 6:14. This is a statement. Romanos 6, Romans 6:14. aleluia. Deus é bom. God is good. Romanos 6, versículo 14. Romans 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. For sin shall not be your master, because you are not under the law, but under grace. E agora em Romanos capítulo 10, versículo 4. Now Romans 10 verse 4. Esse sim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Cristo Christ, nos justifica, He justifies us. justifica tudo aquilo que aconteceu conosco. Justify everything that happened to us. Ele é o caminho para a nossa liberdade. He is the way to our freedom. Somos livres. We are free. Estamos em Cristo Jesus, We are- nova criatura somos. We are in Christ Jesus. New creation we are. As coisas velhas já passaram. The old things is past. Muitas pessoas tentam ficar vivendo em cima das coisas velhas. Many people try to live under the old things. Não tem entendimento de que Jesus já levou tudo à cruz do Calvário. They have no understanding that Jesus has taken everything upon Him on the cross of Calvary. São até sinceras no seu andar, na sua busca de Deus, They are even sincere in their walk, seeking God, em servir ao Senhor, in serving the Lord, andar com Deus. walking with God. Mas às vezes se deixam levar por coisas que ainda aprendem, coisas do passado. But many times they are still bounded by the past. Estão presas a essas situações que impedem o que Deus tem para fazer na vida delas. They are bound by the situation. This hinders what God has to do in their lives. Outro aspecto, Another aspect, a graça se contrasta com o pecado em seu domínio. grace is a contrast with the dominion of sin. O pecado reina para a morte, Sin reigns for death, mas a graça para a vida eterna. but grace for eternal life. Vamos lá ver em Romanos 5, 21. Let's see Romans O 5:21. livro de Romanos é muito completo, ele fala muito sobre a graça. The book of Romans is complete about the grace. Romanos 5, 21. Romans 5:21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness, to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. Através de Jesus Cristo nós somos justificados para a vida eterna. Through Christ Jesus we are justified to eternal life. Cristo satisfez a lei pelo seu povo, Christ has fulfilled the law for His people, para que a lei pudesse ser satisfeita com eles. so that the law would be satisfied with them. Houve uma completa mudança. There was a complete change. Quando Moisés estava liderando o povo, When Moses was leading the people, a lei foi dada através das tábuas, the laws was given os 10 mandamentos, through the tablets, the 10 Commandments, toda a ordenança, all the ordinance, todos os costumes e práticas. all the habits and the practice. Durante muitos anos o povo viveu debaixo disso.
During many years, the people lived under that. Mas Jesus veio trazer para nós uma nova esperança. But Jesus came to bring us a new hope. Ele nos justifica. He justifies us. Ele traz a nós He brings to us a oportunidade the de opportunity vivermos em liberdade, to live in freedom, de estarmos vivendo e gozando da graça e do amor de Deus. in order for us to be enjoying the grace of God. Outro aspecto, Another aspect, a graça se contrasta com as obras na salvação dos pecadores. the grace contrasts the works in the salvation of the sinners. Vamos lá ver em Efésios, no capítulo 2, Let's see in Ephesians 2. no versículo 8 e no versículo 9. Ephesians 2, 8 and 9. E aí vai uma questão que depende de um posicionamento nosso. Here there is a matter that depends on our position. Que fala de algo muito particular. Talk something very personal. Efésios 2, versículo 8 e 9. Ephesians 2, 8 and 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. For it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no man can boast. Muitas pessoas entendem isso, que é fazendo obras vão alcançar a graça de Deus. Many people, they understand that doing works, they are going to reach the grace of A God. graça é gratuita. Grace is free. Nós não merecemos. We do not deserve. Nos é dada. It is given Nós to somos us. agraciados. É o amor de Deus. It is the love of God that gives Vai it to us. acima do limite do amor que nós entendemos. It goes beyond the love that we understand. A graça planejou salvar o ser humano. Grace planned to save the human being. A graça efetuou cada passo do plano. Grace effected every step of this plan. Essa graça está totalmente, This grace is totally, completamente completely nas nossas vidas, in our life através de Jesus Cristo. through Jesus E Christ. quando nós, And when por we, meio da nossa fé, through our faith, confessamos, we confess, aceitamos, we accept, acreditamos, we understand, nós vivemos nesta plenitude. we can live this fullness. E outro aspecto, In another aspect, a graça se contrasta com dívida quanto à causa da salvação. grace is different from debt in salvation. Em Romanos capítulo 4, voltamos a Romanos, Let's go back to Romans chapter 4. no versículo 4 e no versículo 5. Romans 4, 5 and 6. Romanos capítulo 4, versículo 4 e o versículo 5. Sorry, Romans 4, 4 and 5. Isso. 4 and 5. Capítulo 4, versículos 4 e 5 de Romanos. Romans 4, 4 and 5. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, e a sua fé lhe é imputada como justiça. Glória a Deus. Now when a man works, his wage are not credited to him as a gift, but as an obligation. However, to the man who does not work, but trusts God, who justifies the wicked, his faith is credited as righteousness. O caminho para o céu não é uma estrada de pedágio. The way to heaven is not a road with toll gate. Muitas pessoas que para chegar ao céu têm que pagar pedágio. Many people to get to heaven, they think they have to pay in this road with toll, in the toll. Muitos cristãos estão vivendo dessa forma, estão pagando pedágio para chegar lá. Christians are living this way. They are paying to reach there. Mas é uma estrada livre, But this is a free road. pela graça By grace, imerecida de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. undeserving by Christ Jesus. Como as montanhas elevam-se sobre os vales, As the mountains go beyond the valleys, assim a graça excede aos nossos mais altos pensamentos. so grace exceeds our highest thoughts. Eu vou repetir. I'm going to repeat. Como as montanhas elevam-se sobre os vales, As the mountains raise up beyond the valleys, assim a graça excede aos nossos mais altos pensamentos. so grace exceeds our highest thoughts. Eu achei linda essa definição. And I thought it is beautiful, this definition. Compreendendo a graça na Trindade. Understanding the grace in the Trinity. Quando nós falamos Trindade, When we speak about Trinity, nós pensamos no Pai, we think about the Father, no Filho the Son, e no Espírito Santo. and the Holy Spirit. E aí vai. And then it comes. O Pai é a
fonte de toda graça. Glória a The Deus. Father is the founder of all grace. O Filho eterno é o canal de graça. And the eternal Son is the channel of grace. E o Espírito Santo And the Holy Spirit é o administrador da graça. is the administrator of grace. Que coisa linda. What a beautiful thing. O Pai é a fonte de toda graça. Father is the fountain of all grace. O Filho eterno é o canal de And the graça. eternal Son is the channel of this grace. E o Espírito Santo And the é o Holy Spirit administrador da is the graça. administrator of this grace. Quando nós temos esse entendimento, When you have this understanding, quando nós entendemos que pela graça somos salvos, libertos, when we understand that it's by grace that we are saved and set free, nenhuma condenação há para as nossas vidas. no more condemnation remains for our lives. Pelas pisaduras de Jesus estou sarado. By the stripes of Jesus I'm healed. Pela presença de Jesus na minha vida, eu tenho uma vida abençoada. By the presence of Jesus in my life, I have a blessed life. Muitas vezes, Many times, nós esquecendo-nos destas promessas we forget these promises, e em conflito com a lei, and we are in conflict with the law. tentando fazer esforço para agradar a Deus, We try to make effort to please God. nós esquecemos que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, com tudo. We forget that He has already blessed with all sorts of blessings. Nós não precisamos pedir, nós já temos, já foi nos dado por Cristo. We do not need to ask, we already have it. It has been given to us by Jesus. É um direito conquistado. This is a right that's already been conquered. É um amor que não tem limites. This is an unlimited love. É um amor ilimitado. It's an unlimited love. E quando nós entendemos isso, And when we understand that, nós caminhamos seguros. and we walk secure, Nós sabemos que nenhum mal nos sobrevirá. we know that no evil shall come upon us. Ainda que venham os ataques sobre a nossa vida. Although the attacks will come. Muitas pessoas pensam assim, eu vou me tornar cristão Many people, they think like this, I'm going to become a Christian, e os problemas vão acabar. and the problems will be over. As dificuldades vão desaparecer. All the difficulties will disappear. Nós ouvimos há pouco aqui o testemunho do John. We just heard the testimony of John. Todos aqueles que querem fazer para Deus, All of those who want to do something for God, sentem-se chamados para fazer algo. they feel called to do something. Sai da sua zona de conforto. They just leave their comfort zone. Porque há muitas pessoas em zona de conforto. There are many people in the comfort zone. Eu tenho as minhas necessidades supridas. I have all my needs met. A minha conta está abastada. I have a full bank account. Eu tenho todas as contas pagas. I have all my bills paid. Eu tenho a minha casa mobiliada, a minha geladeira cheia, a minha despensa. I have my furnished house, my fridge is full. Estou seguro no meu trabalho, ninguém pode me demitir. I have security in my job, nobody can fire me. Tudo vai bem. Everything is going Como well. é bom amar a Deus. How good it is to love God. Eu dou os meus dízimos, eu dou as minhas I ofertas. give my tithes and my offerings. Eu sou um bom cristão. I'm a good Christian. Ou seja, What it means? você está muito preocupado com as obras, You're very worried about the com as world, coisas, with things, com as ocupações deste mundo. with the things that you are busy in this world. Eu não vou dizer que nós não devemos ter planos, sonhos, projetos. I'm not gonna say we should not have plans and dreams and projects. Faz parte da nossa vida. It's part of our life. Nós nascemos com sonhos. We are born with dreams. Nós somos frutos de sonho. We are fruits of dreams. Sonho dos nossos pais. Fruit of our parents. Nós somos já frutos de um sonho de Deus. We are fruit of the dreams of God. Nós somos o desejo de Deus. We are the desire of God. Nós nascemos para vencer. We were born to overcome. Mas quando essas coisas começam a ocupar um lugar maior do que estar na presença de Deus, But when all of those things start to occupy a bigger place than being the presence of e God. aí, como diz o ditado, se puxa o nosso tapete, So as it says, we have a say that says, if someone pull under our feet the rug or the carpet, se as coisas já não começam a ir tão bem, if things start not going so well, se a dívida começa a bater na porta, if the debt start coming to the se o door, carro estragou, if the car is broken, se o emprego já não está tão seguro, você já recebe uma ameaça if the diretamente, if the job is not so secure anymore, you have a threat. você está na rua, recebe uma buzinada, recebe uma reclamação, If you are in the street and you receive a complaint,
Alguém vem sobre você que não te conhece, te provoca. If someone comes to you and comes to provoke you, Essa é a luta de Satanás, para tentar nos desviar do propósito de Deus. this is the fight of Satan to try to deviate us from the purpose of God. Quando nós estamos vivendo a graça de Deus e ela é plena na nossa vida, When we are living the grace of God and it is full in our lives, esse tipo de armação do inimigo vem contra nós, ele vai vir sempre. all of these types of schemes of the enemy will always come against us. Mas como o teu coração está cheio da palavra, But if your heart is full of the word as suas convicções estão na palavra e em Deus, and your convictions is on the word and in God, a circunstância, a situação vem contra você, the circumstance, the situation will come against you, mas você afasta no nome de Jesus. but you pull it away in the name of Jesus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. You will resist the devil and he will flee from you. A Bíblia não fala fugir do diabo, ele retirará de vós. The Bible does not say run away from the devil and he will flee from Você you. resiste ao diabo. You must resist the Como é que devil. você resiste? How do you resist Você it? usa a palavra. You use the word. A palavra está dentro de você. The word is inside A of you. palavra faz parte da tua vida. The word is part of your life. Não é algo gostoso que a Luciana ensinou aquela semana. It's something very nice. Luciana told you that week. Ah, ela ensina tão bem. Pode falar. She teaches well. É mesmo, é verdade. Mas não é viver só do que ela ensina. But it's not to live of what she teaches. Quando a gente ouve verdades que vêm, que Deus coloca no espírito dela para ministrar, When we hear truths that God put in her spirit to minister, seja Luciano, pastor Iorra, minha vida, ou qualquer um de nós aqui, homens de Deus que estão neste lugar, it does not matter if it's Luciana, Pastor Johan, me or anyone in this place. é maravilhoso ouvir e beber da palavra de Deus. It's wonderful to hear and to drink from the Word of God. Mas o maior desafio é viver esta palavra. But the greatest challenge is to live this Word. E Satanás sabe que quando ele encontra em um homem e uma mulher And Satan knows when he finds in a man or in a woman um coração que compreende a graça de Deus a heart that understands the grace of God e vive em amor, and live in love, ele vai fugir de você. he will flee from you. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. I'm going to say something O to que you. aconteceu comigo What happened to me? foi algo espiritual. It was a spiritual Nós thing. tivemos a revelação lá em casa. We had the revelation in my home. Várias situações confirmaram que o que eu tive foi um ataque espiritual para destruir a minha vida. Many revelation brought to light that what happened to me was an attack to destroy my Foi life. mesmo direcionado contra a minha vida. It was direct against my life, a spiritual attack. E graças a Deus, And thank God pelas pessoas que me amam, for the people that love me. graças a Deus, Thank God, que Deus é um Deus misericordioso, because God is a merciful e God, porque eu estou sarado pelas pisaduras de and Jesus, because I'm healed by the e que stripes nenhum of mal me Jesus, sucederá, and that not one evil will come praga upon me, alguma chegará à minha casa, no plague shall come near my tent, e que 1000 cairão ao meu lado, and 1,000 shall fall e at my 10.000 à minha side, direita, and 10,000 at my right nem hand. eu nem minha família, nada vai ser Not atingido. me and not my family will be attacked. E foi desta forma que o músculo da minha fé foi fortalecido. And that's how the muscle of my faith was strengthened. Cada pessoa que me ligou, cada pessoa que orou por mim, que não pôde me ver, ou ligou e intercedeu, Every person that phoned me, that interceded for me, that could not see me, foi importante para a vitória de Deus na minha it vida. was important for the victory of God in my life. Para o meu testemunho de hoje à tarde, For my testimony this afternoon, eu quero animá-lo I want to a encourage you viver na graça e no amor de Deus, to live in the grace and the love a of God, procurar de Deus, and to seek from God, entender esta graça, to understand this grace, viver esta graça. to live this grace. Nós não estamos mais debaixo de lei. We are not, we're no longer under a law. Você não precisa fazer esforço para agradar a Deus. You do not need to make an effort to please God. Sacrifício. Sacrifices. Isso foi coisa dos profetas These were things of the do past, passado, of the prophets of the past. dos holocaustos. Isso já passou. Nós estamos num novo tempo, o tempo da graça. The Holocaust in the past, we are now under the time of grace. E nós temos que viver esse tempo de graça. And we have to live this time of grace. Isso vai nos dar sabedoria diante das situações difíceis. This is going to give us wisdom under the A hora difficult que o situation. homem que está morto quer ressuscitar diante de uma situação na rua. When a man that is dead wants to raise, Eu falo isso diretamente ao Tony e ao John que vão às ruas falar I speak do amor straight de Deus. to Tony and John that goes to the street and speak about the love of God. Esse homem interior que às vezes quer ressuscitar para tentar resolver uma questão de conflito, This inner man that wants to raise to solve a conflict situation não é a estratégia de Deus. is not a strategy of A God. estratégia de Deus é o amor, The strategy of God is e a love, sabedoria de Deus vai te dar tranquilidade
e vai te dar vitória na situação. And the wisdom of God is going to give you peace and victory in the situation. Eu passei algumas situações aqui nesse país. I went through some situations in this country. Um dia fui fazer uma tradução. One day I went to do a translation. Estava aguardando a pessoa do serviço social para entrar na casa do cliente. I was waiting for the social service to come that we could go inside the house. Estava chovendo. It was raining. Eu estava num bairro um pouco conflitante, não vou dizer o nome do bairro. I was in I do not want to mention the name of the neighborhood. Eu estava perto de um job center. I was close to the job center. Eu estava parado com a minha sombrinha, louvando a Deus. I was standing with my umbrella and praising God. Cantando ao Senhor. And singing to the Lord. Eu estava lá cantando na chuva. I was singing in the rain. Ainda não conhecia o cântico do Fernandinho. Eu vou dançar na chuva. I did not know that song of Fernandinho. I'm gonna dance in the rain. E eu estava ali. And I was there. Tranquilo, aguardando para fazer meu trabalho. I was there just in calm, waiting to do my job. Nisso chegou um sósia do Mike Tyson para entrar no Job Seeker Lounge. There it Me lembro bem das dimensões do homem. that he looks just like Mike Tyson, that he was going inside the job center. Meus irmãos, de longe assim eu já tive pavor. I was scared from a distance. Eu olhei e falei, aquele rapaz não está num bom humor. And I thought he is not in a good mood. Um moço moreno. He was a brown man. Eu já estava já no meu primeiro ou segundo ano dos meus estudos na área de saúde mental. I was in my second year of my study of mental nursing. E eu percebi que ele não estava tendo uma atitude normal. And I could perceive that he didn't have Ele gesticulava muito, falava sozinho. a normal attitude. He was speaking and doing some strange gesture alone. He was nervous. Começou a chutar a porta do job center. He started to kick the doors of the job Eu center. estava a cerca de 200, 300 metros dele. I was about 200-300 meters away from him. Eu não podia sair do local que eu estava esperando para fazer meu trabalho. I could not leave the place because I was waiting to do my job. E aquilo foi me deixando um pouquinho incomodado. And that started to bother me a lot. Eu comecei a orar. And I started to pray. Orar em línguas, orar em espírito. I started to pray in tongues and the spirit. Na hora que eu comecei a orar, When I started to pray, ele parou, he stopped. olhou para o meu lado He looked to my side. e veio me cumprimentar. And he came to greet me. E veio com tudo. And he came with everything. A hora que eu fui vendo aquela montanha, eu falei, ai, Golias. When I saw that mountain, I said, oh, it comes Goliath. E ele veio com tudo. And he came with everything. Do jeito que ele vinha, The way that he eu was pensei approaching assim, me, ele vai passar por cima de mim. I thought he was going to run over me. Eu acho que nem vai perceber. I think he's not even going to perceive me. Irmãos, ele chegou assim numa distância como eu estou aqui agora. Ele era desse tamanho. He came at this distance. He was this size. Eu fiquei branco. I just became white. Não saí do lugar. But I didn't Eu move. não tive medo. I was not afraid. Eu só fiquei branco. I just became white like a baby, but with no fear. E ele veio com tudo. He came with everything. Eu confesso que não deu vontade de sair. I confess I had no desire to leave. As pernas estavam assim. My legs Eu não tive shivering, medo. but I was not afraid. Eu acho que eu poderia ter corrido, I could have run, mas eu não corri. but I did not run. Eu fiquei firme. And I was firm. E foi um momento interessante na minha vida It espiritual. was an interesting moment in my spiritual Porque life. ele só chegou e falou assim: Because he came and he said Are this. you alright? Você tá bem? Eu falei, Eu disse sim, eu estou. eu não respondi no mesmo tom de voz. I did not answer the same tone of voice. Of course everything's alright. Claro que tudo está bem. E aí ele bafejou. Ele deu um brado. Roared like a lion. Yeah. Eu acho que ele quis dizer para mim que ele estava irritado com o Job Center. I think that he wanted to tell me he was irritated, but it was Só que eu não era funcionário do Job Center. with the job center, and Ele deve ter pensado, deve ser um funcionário esperando para abrir aí. he realized that I was not a worker of the job center. Mas foi uma experiência muito interessante. But it was a very interesting Ele poderia experience. ter me atingido. He could have reached me. Tanto que logo depois que ele voltou à porta do Job Center, And he went back to the door. os funcionários que estavam dentro do Job Center já tinham chamado a polícia. The workers, they had called the police. Parou o carro da polícia com 3, 4 policiais e grudaram nele.
The car of the police came and 3 or 4 policemen just grabbed him. Eu tenho mais de uma dessas situações que ocorreram na minha vida. I have more than one of these situations that E eu came senti to my ali, life. apesar das minhas pernas ficarem trêmulas, I could feel that even with my trembling eu senti a legs, presença de Deus. I felt the presence of Eu God. não senti pavor. Eu fiquei, claro, não fiquei confortável. I was not comfortable, but I was not Eu fearful. sabia que ele poderia me machucar. I knew he could hurt me, Mas eu fiquei firme. but I stood firm. E assim eu quero dizer para vocês algo. So I'd like to say something to you. Muitas vezes as situações chegam para nós assim, tentando nos intimidar. Many times situations come to intimidate us. Nesses dias que eu fiquei doente, Those days that I was sick, houve dias que eu tive mesmo a misericórdia de Deus. many days I had the mercy of God. E muitas vezes é assim, nós somos abatidos de uma tal forma que o nosso corpo enfraquece. Many times we reach it in such a way that our bodies becomes weak. A nossa mente se torna um campo ainda mais vasto de batalha. As batalhas multiplicam-se. And the battles, they multiply in our minds. Mas It's a battlefield. Mas quando nós estamos com isso dentro do nosso coração, But when we have these inside of our heart, plantados como uma semente, planted as a seed, a graça de Deus, the grace of o God, amor de Deus, the love of as God, promessas de the Deus promises of se God, tornam vivas dentro de nós. they become alive inside E of us. você sabe que mesmo diante das circunstâncias difíceis, And you know that even before these difficult seja a situations, perda de alguém, if it is the loss of someone, seja um negócio que não deu certo, maybe it's some deal that did not work, seja uma situação de família, de enfermidade, maybe it is a situation of infirmity seja in o the que family, for, whatever it is, a palavra de Deus nos consola, the word of God comforts us, ela nos it sustenta. sustains us. Isso aqui vai nos dar a certeza, This is going to give us the a assurance, garantia the que guarantee nós já somos mais do que vencedores. that we are more than overcomers, Que as promessas de Deus são para nós, that the promises of God is que there elas for são us, verdadeiras, they are truthful, que elas são renovadas diariamente. they are renewed day by day. Eu quero animá-los, não desanimem, I would like to encourage you not to give up. não olhem para trás, Do not look back. não queiram lembrar do Egito. Do not try to remember Egypt. Nós estamos agora vivendo o tempo da terra prometida. We are now living the times of the promised land. Pastor, mas eu não consigo ver as promessas de Deus sendo realizadas na minha vida. But Pastor, I cannot see the promises of God being fulfilled in my Amado, life. permaneça em Deus e confie. Beloved, you must remain in God and trust. Ainda que tarde, essas promessas vão se cumprir. Even if it's late, these promises will be fulfilled. Deus não mente. God does not lie. Não é filho do homem para nos enganar. He is not the son of man that he would deceive us. Aquilo que Ele prometeu para nós vai se cumprir. What he has promised us is going to be As pessoas fulfilled. ficam pensando assim, puxa, com Abraão deu certo, com Davi deu certo, com tanta gente dá certo, olha quanta igreja aí que está dando certo. Não. Não interessa. Many people think with Abraham it worked, with David it worked, so many churches working. It does not matter. Vai dar certo conosco It's também. going to work with us as Já deu well. certo. It has worked already. É sermos fiéis no pouco. We must be faithful in little. É fazermos o nosso melhor com gratidão, It's to do our best with gratitude, com amor. with love. Uma alma para Deus vale muito. A soul for God works a lot. Aquilo que está sendo feito aqui vai ser para a eternidade. What is being doing here is going to be for eternity. Aquilo que nós retemos aqui para o nosso coração What we keep in here for our heart vai nos dar is going to give us sabedoria, wisdom. capacitação It's going to capacitate us para enfrentarmos a semana. to face the week. E durante a semana nós vamos alcançar ainda um degrau a mais. And during the week we're going to go a step higher. Que nós vamos estar diante dos gigantes, das provas. Because you're going to be before the test and the giant. Eu fico me lembrando de alguns irmãos lá do Brasil que falavam assim, é tão bom ir para a igreja no domingo. I remember some brothers and sisters in Brazil that they say it's so good to go to church on Sundays. E às vezes é tão triste quando acaba o culto, a gente tem que ir embora. And sometimes it's so sad when the service is over and we have to A leave. gente tem que voltar para a nossa realidade. We have to go back to our A reality. tua realidade Your reality é viver esta palavra is to live this word dentro da tua casa, inside of your durante a home, semana, during the week, durante o seu período de trabalho, during your time of work, nos tempos de crise, in the times of nos crisis, tempos de dificuldade. in the times of struggle. É esta palavra seu manual, This word is your manual, seu orientador, is your lead, seu consolador, is your comforter, o encorajador. encourager.
Eu encorajo você I encourage you a continuar crendo nas promessas, to continue to believe a the promises, não olhar as circunstâncias, not look to the circumstances, a deixar Deus trabalhar na sua vida, and to allow God to work in your life, a pedir ao Espírito Santo: Pai, eu quero viver esta graça na minha and vida. ask the Holy Spirit that you could live this grace in your Eu life. quero entender, mas eu quero viver também. I want to understand, but I want to live as well. É um processo, This is a process. é uma caminhada, It's a é walk. uma conquista. It's a conquest. O Pai é a fonte da graça. The Father is the fountain of grace. Jesus Jesus, é aquele He is que intermedia, que é o canal para esta graça. that intermediator, it is the channel for this grace. E o Espírito Santo And the Holy Spirit é o administrador. is the administrator. Nós temos que entender isso profundamente na nossa We vida have to understand this deeply in our e lives viver dessa forma constantemente. and live this way constantly. Que o Senhor te abençoe, May the Lord bless que Ele you. continue fortalecendo o seu coração, May He continue to strengthen your heart. que o Senhor nos ajude, May the Lord help us. que o Senhor abra os nossos entendimentos através do Espírito Santo. May the Lord open our understanding through the Holy É o Spirit. que nós precisamos, That's what we need. ter um entendimento Have the understanding para vivermos a plenitude to live the fullness da promessa, da graça e do amor de of the Deus. promise of grace and love of God. Eu vou continuar essa ministração I'm going to continue this e na ministry. semana que vem eu vou falar sobre o amor de Deus. And next week I'm going to speak about the love of God. E o Senhor vai continuar ministrando no teu coração. And the Lord is going to continue to minister to your heart. Que o Senhor te abençoe nesta tarde. May the Lord bless you this afternoon. Aleluia. Amém.